Então, vocês viram hoje o digestório das aves, o reprodutor masculino e o reprodutor feminino, certo? Então, em relação ao digestório, ele vai começar, então, na cavidade bucal. Essa cavidade bucal, ela é diferenciada em função de que os lábios, né, se cornificaram, se transformaram nos bicos, tá? Esses animais não têm dentes. Em relação aos patos e gansos e marrecos, eles têm na borda desse bico umas estruturas serrilhadas, que aí serviriam como dente. Mas na galinha, que é a ave que vocês vão ter como base, não tem a presença de dentes, então. Tá? Então essa aqui seria a cavidade bucal. A língua tem esse formato triangular, ela é bem cornificada. Depois aqui a gente tem a presença de duas fendas, ó. Aqui tem uma fenda no palato duro e aqui uma fenda um pouco mais caudal a esse palato duro, ó. Tem essas duas fendas aqui. Essa aqui é a fenda da coana, que seria a comunicação da cavidade bucal com a cavidade nasal, tá? E aqui seria a fenda infundibular, que seria a comunicação com o ouvido desses animais, tá? Com o ouvido médio desses animais. Então, fenda da coana e fenda infundibular. Depois aqui a gente tem a região da faringe, tá? Então, essa região da faringe é que vai entrar em contato com essa fenda infundibular. E essa região aqui da coana, né, da fenda da coana, vai entrar em contato com a cavidade bucal. Depois a gente tem, depois saindo da faringe, a gente vai ter o que a gente chama de esôfago, tá? Só para mostrar para vocês aqui antes, essa aqui é a laringe, ó. A laringe da galinha, tá? A laringe cranial. Não é dessa laringe aqui que sai o som, vai sair o som da laringe caudal, ou siringe. Mas o respiratório para vocês não interessa, só mostrando que essa aqui é a laringe. Então vai vir a faringe, da faringe então ela vai ser a comunicação entre o esôfago e a cavidade bucal. O esôfago então é um tubo, né? Ele é bem desenvolvido ele é mais alongado na região cervical. Então esse aqui seria o esôfago cervical. Então, marcado aqui na prova, a estrutura assinalada é esôfago cervical, tá? Não esqueça. Nas aves que comem grãos, a gente vai ter essa dilatação nesse esôfago cervical, que é chamado de papo ou inglúvio, tá? Que é essa dilatação que serve como um reservatório para esses grãos. Vocês conhecem aquele patê de fígado de ganso? O que eles fazem? Eles pegam o ganso, botam tipo um funil aqui na faringe e largam milho lá pra dentro. Aí o papo fica gigantesco, lotado de milho. E aí com isso esse milho vai sendo liberado, né, e começa a ocorrer a digestão. Em função da grande quantidade de gordura que esses animais recebem 2, 3, 4 vezes ao dia, esse fígado não dá vencimento. E aí com isso o fígado começa a falhar e vai entrando em colapso até que chega na cirrose. E aí com isso eles abatem o animal, pegam o fígado e fazem o patê. Então eles fazem administram essa quantidade bem grande de substâncias, de um grão bem gorduroso, né? E o fígado não dá vazão para tudo isso e aí acabam fazendo esse patê aí. Então isso aqui tudo é o esôfago, até aqui, ó. É o esôfago cervical. A dilatação, papo ou inglúvio, tá? A partir daqui, nós entramos na cavidade celomática. Vocês sabem que as aves não têm divisão de cavidade torácica e cavidade abdominal. Não tem diafragma, tá? Então, as estruturas estão todas juntas aqui. E aí, com isso, vai ter uma parte que a gente chama de esôfago. Ó, como está mais próxima aqui a região do coração, então eles chamam de esôfago torácico. Então, essa aqui seria o esôfago cervical e aqui, então... Deixa eu pegar aqui, ó. Vai chegar aqui dá pra ver melhor. Esse aqui, esse espaço que viria daqui até aqui, tira o coração. Ó, vai coração. É muito bagunçado. Daqui até aqui seria o esôfago torácico, tá? Então o esôfago torácico é curto, o esôfago cervical é longo, tá? Então esse esôfago vai chegar nessa primeira porção aqui do estômago.
O estômago, então, das aves é dividido em duas partes. Esse primeiro aqui, que está aberto, que tem esse formato mais alongado, que tem essas papilas, ó, estão vendo que tem na mucosa essas elevações? Essas papilas, então, vão liberar suco gástrico para começar a digerir esse alimento. Então, esse aqui é chamado de estômago glandular ou proventrículo. Tá? Então, esse aqui é o estômago glandular. Marcado aqui, então, vocês já sabem, essa mucosa cheia de papila, antes do estômago mecânico, é chamado de estômago glandular. Aí depois esse alimento vai para essa parte aqui, que é o estômago mecânico, ou vulgarmente chamado de moela. Tá? Então a moela, ela apresenta uma musculatura extremamente reforçada, com fibras em várias direções, para que esse grão seja triturado, né, para o animal conseguir depois absorver os nutrientes desse alimento. Tá? Muitas vezes, quando o animal não consegue muito grão, ele até come areia, para deixar essa mucosa da moela bem endurecida. Tá? Se vocês forem no açougue e o açougueiro vender para vocês a moela fechadinha assim, tá? Fechadinha, sem estar limpa, sem estar aberta. Aí vocês vão abrir e aí vocês vão ver uma película amarela, ó, que seria isso aqui. Aqui ela já está formalizada, já faz um tempo, então já perdeu a cor amarelada, ó, já está meio cinza aqui. Então essa película aqui é o estrato córneo. Estrato córneo, ela é bem dura. E isso, com a alimentação com grãos, ou então ficando uma areiazinha aqui, faz com que essa mucosa da moela crie esse estrato córneo. Esse estrato córneo ele é importante porque ele vai ajudar, né, na movimentação aqui para triturar esses grãos. Então, se estiver marcado aqui, o que vocês vão responder? Estrato córneo. Se estiver fechadinho, aqui, moela, estômago mecânico. Não se esqueça, estômago mecânico. Se a gente faz a moela e não tira isso aqui, ela fica amarga, tá? Fica um gosto ruim da moela. Então, sempre que vocês forem comprar e ela estiver fechadinha, não estiver limpa, vocês têm que abrir, lavar bem e retirar. É bem fácil de tirar e é bem amarelo. É chamado de estrato córneo. Até aqui tudo bem? Então, esse aqui é o estômago glandular e esse aqui é o estômago mecânico. Depois vai ter a passagem, então, do alimento para a primeira porção, então, do intestino. O intestino, então, ele vai ser composto pelo duodeno, o intestino delgado, pelo duodeno, e aqui essas peças já têm uma certa idade, né? Então, ó, isso aqui seria o restante, essa parte aqui da minha mão, o jejunuí. Então, essa aqui seria o duodeno, toda essa estrutura, né? Que vai ter um duodeno descendente, uma flexura e um duodeno ascendente. Nessa região aqui do duodeno, a gente tem esse órgão, ó, que também é bem importante para as aves, que é o pâncreas. Tá? O pâncreas nas aves ele é dividido em 3 lobos, são lobos bem fininhos. Ó, aqui tem um, aqui tem outro, e no meio deles ainda tem mais um. E cada um desses lobos vai ter um conduto pancreático, o pâncreas vai eliminar enzimas importantes para a digestão. E aí, com isso, esses condutos chegam mais ou menos na porção, né? Aqui na porção final, então, do duodeno. Tá? Então, entre o duodeno vai estar o pâncreas. Então, se estiver marcado aqui, duodeno. A porção do intestino delgado assinalada é do intestino delgado, né? Então, não quero ouvir nenhum seco, tá? Nem na outra prova. A porção do intestino grosso assinalado, jejunuí. Por favor. Tá? Então, o duodeno, e entre o duodeno, então, a gente vai ter o pâncreas, certo? Depois, a continuação, então, desse duodeno, aqui está ele, ó, aqui tem a continuação do duodeno, vai ser o jejunuí. Então, tudo isso aqui é o jejunuí, que vai ser preso, então, né, no teto dessa cavidade pelo mesentério, né, que é essa membrana aqui, essa prega de peritônio que prende essa estrutura ali na parede no teto dessa cavidade. Então, já sabem, não tem como confundir o duodeno com o jejunuí, tá?
Esse jejum no ilho, a parte final, como é que se chama? Ilho, né? O ilho. E a particularidade que a gente tem nas aves é que o ilho vai chegar direto no reto, porque o intestino grosso das aves, ele vai ser composto pelo seco, são 2 secos, deixa eu só localizar aqui, não, deixa eu soltar ele aqui, ó, um seco, e aqui o outro seco, ó. Tá vendo que são 2 estruturas cegas, ó? Que nem o seco dos mamíferos, né? Mas são 2, que para conseguir digerir então essa celulose, eles precisam de 2 secos, tá? Então, se tiver marcado aqui, o que vocês vão responder? Ilho. Se tiver marcado aqui, reto. Aqui, seco, que aí a gente vai deixar numa posição que vocês vão ver a bandeirinha aqui, vão conseguir seguir, vão ver que é um fundo de saco. Então sabe que é o seco. Então o importante nas aves é que o ilho vai terminar no reto. Tá? O ilho vai terminar no reto. Enquanto que nos outros, todos os mamíferos que vocês estudaram, o ilho terminava lá no cólon ascendente. Tá? Então, ó, ilho, reto, seco e seco, tá? Então não esqueçam, a ave apresenta 2 secos que são voltados então cranialmente, tá? Eles são bem alongados, tá? Então o ilho vai se terminar no seco. E o seco, o ilho, o reto por sua vez, vai chegar nessa região aqui, que vocês sabem que as aves não apresentam bexiga, né? Ela apresenta assim uma região que a gente chama de cloaca, onde vão desembocar tanto a parte vai ter tanto a parte do reprodutor, quanto a parte do intestino, quanto a parte urinária. Tudo vai chegar aqui. Então, o reto vai chegar, ó, aqui está o reto, certo? O reto, então, vai chegar na cloaca. A cloaca, ela é dividida em 3 porções. Nessa porção aonde chega o reto, é o que a gente chama de coproceu. Então a gente pode marcar aqui, a estrutura assinalada é que chega na cloaca na região do coproceu, tá? Então, coproceu é a primeira porção então da cloaca, no coproceu vai chegar o reto. E o reto vai trazer o quê? Fezes. Então, no coproceu vai ter o cocô. Tá? Coproceu, cocô. Não se esqueça, tá? Então, reto vai chegar aqui na região da cloaca, nessa região que é o coproceu, tá? Depois, a outra porção que a gente tem da cloaca é essa porção aqui, ó, que é o uroceu, que depois, quando a gente falar do reprodutor e do urinário, eu volto aqui, só para mostrar para vocês. Essa região é a região do uroceu. Na região do uroceu, a gente vai ter os órgãos reprodutores e vai ter chegando aqui os uretérios. Então, no uroceu vai chegar a urina. Urina, uroceu. Tá? E a última porção é essa porção aqui mais da ponta, que é o proctoceu. Tá? Proctoceu, uroceu, coproceu. Quem chega no coproceu? Reto. Tá? Vou botar cocô lá. É só para vocês lembrarem que no cocô. E aqui na região do uroceu, quem que a gente vai ter? O sistema urinário e também o sistema reprodutor. Tá? Então, a urina vai estar aqui no uroceu. E essa região aqui mais distante, né, mais caudal, é o proctoceu. Essa divisão da cloaca, certo, que vai cair, tá? Coproceu, uroceu, proctoceu. Vocês já viram as fezes de uma ave? Já, né? Tem uma parte branca e uma parte escura, concordam? Então, aquilo ali é a mistura da urina com as fezes. O branco é a urina, porque eles têm muitos sais de urato na urina, então por isso que a urina fica branca. Então, quando eles evacuam as duas coisas juntas, tá? Então, o branco é a urina, o mais escuro seriam as fezes, tá? E no momento que vai ser feita a colocação do ovo, então quando vai ser feita a cobertura dessa fêmea, né, tanto o macho quanto a fêmea, eles revertem a cloaca. E aí com isso expõem os órgãos genitais.
o galo vai vai galar, né, a galinha através do falo, que é o órgão reprodutor do macho, e no momento que essa fêmea for colocar o ovo, aqui na região da vagina, isso aqui seria a vagina, que está na região do uroceu, essa vagina, essa cloaca, ela vai se everter, e aí com isso, o certo é que esse ovo não saia sujo, que ele saia bem limpinho, né? Porque no momento que ela fizer essa eversão, ele não vai entrar em contato com as estruturas que fazem parte aqui também da cloaca. Então, certo, é isso aí. Entenderam, turma, em relação ao digestório, essa primeira parte aqui, tranquilo? Até agora? Pode virar e explicar pra cá a parte da cloaca. Ó, então aqui é o reto. O reto, então, vai chegar nessa região do coproceu, tá? Que é essa aqui. Aqui é a região do uroceu. Na região do uroceu a gente vai ter o genital e os ureteres chegando aqui. Então, por isso que tem a urina. E aqui é a região do proctoceu. Então, por isso que a gente pode assinalar e perguntar em que local chega na cloaca. Tá? Entendido? As três partes? E aí, então, a única coisa que está faltando em relação ao digestório seria essa glândula aqui, que é o fígado, né? O fígado nas aves, ele é bem desenvolvido, porque precisa de bastante bile, então, para digerir esses grãos. Então, a gente vai ter o lobo direito, que é maior, e aqui o lobo esquerdo. Colado no lobo direito, a gente vai ter a vesícula biliar. Então, essa aqui seria a vesícula biliar. Então, o que vai acontecer? Vai ter um conduto que vai ligar o fígado à vesícula biliar. Então, ele é chamado de hepatocístico. Com isso, vai ter que ter um conduto que vai comunicar essa vesícula até essa porção final aqui do duodeno, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem o duodeno, essa aqui é a porção descendente, flexionou, e aqui é a porção ascendente. Aqui é o final do duodeno. A partir daqui vai começar o jejum no ilho, tá? O jejum no ilho começa aqui. Então, vai ter que ter um conduto que vai dessa vesícula para o intestino. Então, ele é chamado de cisto entérico. É exatamente esse conduto aqui, ó. Tá? Esse conduto aqui. Cisto entérico, porque ele vai sair da vesícula biliar e vai para o intestino. Tá? Então, por isso que ele é chamado de cisto entérico. É esse conduto aqui. E depois a gente vai ter que ter um conduto que vai levar a produção de bile do lobo esquerdo, né? Então, por isso que esse conduto que vai do lobo esquerdo até o duodeno é chamado de hepato entérico, porque vai sair, então, do fígado até o duodeno, tá? Isso aí está escrito no polígrafo de vocês, então por isso que eu estou falando, tá? Então, quantos lobos tem o fígado? Dois. Qual é o maior? Direito. No direito a gente vai ter em contato com ele a vesícula biliar. Vai ter que ter uma comunicação, então vai ter que ser um conduto que se chama hepatocístico. E vai ter que ter uma comunicação dessa vesícula com o intestino. Então, o conduto cisto-entérico. E depois tem que ter um outro conduto que leve a secreção do lobo esquerdo para o intestino. Então, é chamado de conduto hepato-entérico. Tá? Hepato-entérico. E tem uma outra estrutura que fica aqui nessa região de transição, né, bem próxima a essa região de transição aqui dos estômagos, que é essa bolinha aqui, que é o baço, tá? O baço, então, não faz parte do sistema digestório, né? Ele faz parte do sistema circulatório da defesa do animal, mas ele está próximo aqui, então, só para mostrar para vocês que esse aqui é o baço. Tá? Então, se tiver assinalado aqui, vocês estão vendo que está próximo, então, ao estômago, esse nódulo aqui, de cor bem escurinha, chamado de baço. Tá? Entenderam, turma, em relação ao fígado? Deram
Prestaram atenção em relação ao pâncreas também, onde é que ele se localiza e tal? Tranquilo? Então tá. Então, alguma dúvida em relação ao digestório? Ó, de novo, ó, essa aqui é essa película aqui, estratocóreo, exatamente. Então esse aqui é o estômago mecânico ou moela e esse aqui é o estômago glandular, tá? Estômago glandular. Entenderam essa parte do esôfago? Cervical, esôfago cervical, tá? Não esqueça. E esse finalzinho aqui seria o esôfago torácico. Então o esôfago torácico é bem menor do que o esôfago cervical. E no esôfago cervical, no final dele, a gente vai ter o papo, tá? O papo ou embu. Dúvidas, turma, em relação ao digestório? Então tá. Agora vamos falar então um pouquinho do macho, tá? Então, vamos tirar aqui. Vamos falar então em relação ao reprodutor, né, e ao urinário. Deixa eu pegar esse aqui que é o maior de todos. Então, ó, a gente vai ter então, no macho, o macho ele vai apresentar os testículos dentro da cavidade abdominal, tá? Dentro dessa cavidade celomática, já que não tem divisão, né? Não tem diafragma aí. Então, esses dois órgãos aqui são os testículos, tá? Isso aqui é um galo. Isso aqui é um frango. Veja bem a diferença do tamanho do testículo, do frango para o galo. Ah, esse é galo. Esse é frango. Tá? Então, os testículos eles aumentam bastante de tamanho no momento que o animal vai envelhecendo, né? Então, nos galos mais velhos, a gente vai ter esse órgão bem desenvolvido. Nos frangos, então, quando são abatidos na grande maioria das vezes, eles são bem pequenininhos, tá? Entendido? Então, marcar aqui, testículo, você não sabe, esse aqui é um frango e esse aqui é o galo. Então, o que acontece? O testículo, então, ele está localizado dentro dessa cavidade e ele está sobre esse órgão aqui, ó, que é o rim, ó, tá vendo? Aqui, ó, que fica mais dorsal, ó, bem escuro. Esse aqui é o rim, ó. Tem um rim do lado direito e um rim do lado esquerdo. Esse rim, ele é dividido em lobos. São 3 lobos, um lobo mais cranial, um lobo médio e um lobo caudal, tá? Essa é a estrutura aqui. Vocês já pegaram a parte mais caudal aqui da galinha, a região ali da sambiqueira? Já, né? Tem a sambiqueira aqui que é aquela coisa só com gordura, né? O osso coxal, que fica mais cranial, normalmente a gente usa para fazer canja, porque não tem muita carne ali naquela região. Sempre colado a esse osso, na parte ventral do osso, né, a gente vai ter uma estrutura escura. Não sei se vocês já repararam. Aquilo ali é o rim, tá? São os rins. Sempre vão ficar colados, né, nessa região aqui do coxal. Então, em relação à parte urinária, presença então do rim, um direito e outro esquerdo, e ele vai ser dividido em lobos, um cranial, um médio e um caudal. Vai sair do rim o quê? A urina. A urina. Mas quem é que vai conduzir essa urina? O ureter. Então, ó, aí isso aqui tem que olhar de perto. Ó, aqui tem 2 estruturas, tá? Uma estrutura que é mais lisa e uma estrutura que é toda assim, ó. Parece um zigue-zague, bem sinuosa, tá? Então, a estrutura que é lisa, a gente tem depois ali, eu vou ver se eu acho uma outra peça, é o ureter, tá? Então, a estrutura lisa, saindo, então, desse rim, é o ureter. Onde é que o ureter vai chegar? Lá. No uroceu, tá? Tá? Então, o ureter vai chegar no uroceu, que é essa região aqui, onde vai sair, então, essa urina. Então, os ureteres vão se dirigir para a cloaca, não se esqueçam, na região do uroceu, tá? Então, vai ser um ureter de cada lado, que são 2 rins. Entendido isso, turma? Tá. Em relação ao macho, então,
a gente vai ter a presença do testículo, um de cada lado. Colado ao testículo, essa estrutura aqui mais medial é o epidídimo. E saindo então desse epidídimo, que aqui já está rompido, ó, coitado, vai ser o igual dos outros, dos mamíferos. Depois do epidídimo sai o canal deferente. Esse canal deferente, ele vai correr paralelo aqui, ó, ao ureter. Ele corre paralelo ao ureter e ele tem esse formato de zigue-zague, tá? E aonde será que vai chegar esse canal deferente? Vai chegar no uroceu, tá? Então o canal deferente vai se dirigir então para essa região do uroceu. Então a gente vai ter a região do canal deferente e nas laterais os ureteres. Tudo isso aí na cloaca, na região do uroceu. Então no uroceu a gente sempre vai ter a chegada do sistema urinário e do sistema reprodutor, tá? Então no uroceu vai ter a chegada dos ureteres trazendo a urina e também no macho a chegada então do canal deferente, um de cada lado, né? Porque a gente tem a presença de 2 testículos. Entenderam, turma, isso aí? Você pode virar um pouquinho pra cá, professora. Não, porque é tudo muito fundo, né? Então fica difícil todo mundo conseguir visualizar. Tá? Então aqui a gente vai ter as duas estruturas juntas. A estrutura que é bem lisa é o ureter e a estrutura que é bem em formato de zigue-zague é o canal deferente. Ambos vão chegar na cloaca, na região do uroceu. Tá bom? Entendido até aqui? Macho é só isso aí. Então, diferença entre galo e frango vocês viram bem, tá? Agora vamos falar da fêmea, então. A fêmea, ela vai apresentar o ovário, que é essa região aqui. Essa aqui é a região do ovário. E vai apresentar essa estrutura toda aqui, ó, que é o oviduto. Lá no embrião, o que se desenvolve são essas estruturas do lado esquerdo. Essas mesmas estruturas no embrião vai ter do lado direito, só que evolui com o nascer, tá? Então, o desenvolvido na galinha vai ser o ovário e o oviduto do lado esquerdo. O ovário vai produzir quem? O óvulo, né? E o óvulo nada mais é que a gema. Tá? Então, a gema vai ser produzida, então, pelo ovário. Então, se estiver marcado aqui, vocês podem responder óvulo ou gema. Tá? Aí, passado, então, no momento que essa gema está bem desenvolvida, ela vai ser capturada pela primeira porção aqui dessa estrutura. A primeira porção dessa estrutura, do oviduto, a gente chama de infundíbulo. Então, a primeira porção, que é essa porção aqui do oviduto, que está mais perto, então, ao ovário, é a porção do infundíbulo. O infundíbulo, então, ele é uma região que tem uma membrana bem larga, né? Que vai capturar, então, vai tirar desse cacho de uva aqui essa gema, tá? Esse infundíbulo, essa gema permanece aí nesse local por mais ou menos 15 minutos, para ser colocado junto a ela o que a gente chama de chalásio, tá? O chalásio ou calásio. O que ele serve? Isso, fazer com que essa gema não fique, né, balançando ali, né? Então, faz com que ela fique, né, unida. Quando a gente separa a clara da gema, vocês já viram o chalásio? Uhum. É uma estrutura mais esbranquiçada, né? A clara é bem transparente, a gema bem amarela, o que fica mais esbranquiçado ali, aquilo ali seria o chalásio, tá? Então, o infundíbulo é a primeira porção do oviduto, permanece ali por 15 minutos e é responsável pelo chalásio. Depois, a segunda porção que a gente tem dessa região, digamos, do oviduto, é o que a gente chama, é toda essa extensão aqui,
tudo isso aqui que eu estou pegando aqui ficou o infundíbulo, aqui ficou o magno. O magno vai ser responsável pelo quê? Pela produção da albumina, que é a clara. Aí, essa estrutura vai permanecer mais ou menos de 2 a 3 horas, até fazer a produção direitinho dessa clara, certo? Depois vai vir para essa região de estreitamento aqui, ó, essa região aqui estreita, ó, que a gente chama de istmo. Tudo que é estreitamento em víscera a gente chama de istmo. O istmo vai permanecer aí mais ou menos 1h30 para colocar quem? A membrana do ovo. Tá? A membrana do ovo. Vocês já viram? Cozinhou o ovo lá, tira a casca, muitas vezes fica colado ou na casca ou no ovo aquela película, né? Então aquela ali é a membrana do ovo. Então, quais as estruturas do oviduto que a gente viu até agora? Infundíbulo, depois magno e aqui o istmo. O infundíbulo, chalásio. Magno, clara. Istmo, membrana do ovo, tá? Os tempos que permanecem aí, acho bom saber. Tá? Acho bom saber. Essa divisão do oviduto, ponto pacífico, principalmente na prova escrita, tá? Depois a gente tem essa estrutura aqui, ó, que aqui dentro a gente tem um ovo, né, que acabando de ser formado, que é a região do útero. O útero vai ser responsável pela casca. Então aqui a gente vai permanecer aí essa estrutura mais ou menos 20, 21 horas. Então mais ou menos um ovo demora 24 horas, né, para se formar. E claro que esse tempo muitas vezes pode aumentar um pouquinho. Então pode ser que essa galinha faça uma postura num dia e tenha um intervalo de um, faça no outro, mas nas de reprodução mesmo, nas poedeiras lá, é luz 24 horas, então 24 horas é dia e fazendo a eliminação dessa quantidade grande de ovos. Tá? Elas ficam num espaço bem restrito de movimento, né? E aí com isso elas se alimentam bastante e produzem uma quantidade realmente grande de ovos. Tá? Então, essa porção aqui é a porção do útero, que é responsável, então, pela formação da casca, fica em torno de 20, 21 horas aí, tá? Aí depois esse ovo vai ser eliminado justamente por essa porção aqui, ó, isso aqui, onde a pinça está entrando, ó, tá? Isso aqui a gente chama de vagina, tá? Então, essa aqui é a vagina, tá? Essa vagina, então, ela vai servir, ela vai expelir aqui um muco que serve para impermeabilizar a casca no momento da saída desse ovo. E como essa região aqui da cloaca, que se chama região do uroceu, que a gente sabe que no uroceu é que vai chegar o sistema reprodutor e os uretérios, essa cloaca reverte, né? E aí com isso ocorre a expulsão desse ovo sem que ele entre em contato com essas outras estruturas aqui da cloaca, tá? Então, aqui se assinalar aqui, vagina, que chega na região do uroceu. Essa dilatação aqui, porque tem um ovo aqui dentro, né? Aqui é o útero. Esse estrangulamento, toda essa parte aqui maior, magno, e essa parte aqui que está toda enrugadinha, infundíbulo, tá? E no momento em que esse ovo é galado, ou seja, houve a cobertura, né? A gente vai ter então a fecundação dessa gema e aí esse ovo vai ser desviado para as incubadoras e tal, para dar origem a novos pintinhos. Eu tenho uma dúvida. A professora falou do oviduto, seria toda essa parte do magno? O oviduto, ele é dividido no istmo, no magno, no infundíbulo, no magno, no istmo e útero. O útero faz parte do oviduto, tá? E a vagina também faz parte do oviduto. Se pede uma divisão grosseira do sistema reprodutor da galinha, é ovário e oviduto, tá? Se tu pede a divisão do oviduto, aí tu tem que falar todas essas partes. O infundíbulo, o magno, o istmo, o útero e a vagina, tá? Então,
São essas 5 estruturas que vão fazer parte do oviduto. Tá? Pode mostrar onde é o coproceu, porque eu estava lembrando, estava conseguindo. Ó, o coproceu é essa região aqui, ó. Vai ter a chegada do reto nessa região aqui, então aqui é o coproceu. Claro que isso aqui tudo tá aberto, né? Fica tudo fechadinho, assim, tá? Então, isso aqui é mais dorsal, isso aqui é mais ventral, tá? Então, essa aqui é a região do coproceu. Aqui é a região do uroceu e aqui é a região do proctoceu, tá? Em relação ao falo, que é o pênis do galo, né? Eu não tenho como mostrar para vocês, eu acho que vocês viram bem nas aulas da Sueli, quando ele engurgita de tamanho, né, os corpos fálicos laterais e o medial, porque a gente não, é difícil de ver essa estrutura a olho nu, né? Então, essa intumescência desse pênis, então vai ter esses 2 corpos fálicos que vão ficar nas laterais e um no meio. Então, isso aqui serve como uma canaleta, né, para chegar, então, esse sêmen, né, esses espermatozoides aqui na região da vagina, tá? Que vai fazer os dois revertem, né, as cloacas para fazer o contato, tá? Turma, há alguma dúvida? Que eu acho que era isso aí, eu ouvi falar vários. Acho que era isso aí. Alguma dúvida em relação ao digestório? Tudo entendido? Entenderam a moela, o estômago glandular? Entenderam o que é isso aqui? O seco. E isso aqui é quem? O ilho. O ilho. Chegando no Reto. reto. E aqui o seco. Então não se esqueçam. Tá? Ou vai estar marcado aqui, ou vai estar marcado aqui. Tá? Certo? E aqui então o seco, se estiver marcado, vocês vão conseguir acompanhar essa bandeirinha e ver, não, tá no seco. Professora, tu disse que tem um dos lados da galinha que desenvolve mais o ovário, é isso? Não, é que assim, esse embrião em desenvolvimento, quando é fêmea, vai ter, que nem no mamífero, tem 2 ovários, né? Um direito e um esquerdo, e o corno do útero, um direito e um esquerdo, vai se juntar no corpo, tudo igual. Mas na galinha, isso aí começa no embrião, mas depois, no momento que esse pinto vai crescendo, vai se desenvolvendo, o do lado direito atrofia e só desenvolve o do lado esquerdo, tá? Então o ovário e o oviduto desenvolvido são os do lado esquerdo, tá? Então não é para desenvolver o do lado direito. Pode acontecer? Pode, mas o normal é o do lado esquerdo. Não. Se ele funcionar direitinho que nem o outro, de repente esse aqui evolui só do lado direito. Nunca peguei uma galinha que fosse assim, nunca peguei, mas pode acontecer. Pode mostrar o ureter, eu acho que eu não consegui.